E aí galera, beleza? Thomas aqui de volta e, bom, como eu tinha falado no vídeo passado, hoje eu vou contar pra vocês uma história, né? Já que o foco pro canal ter sido feito era isso, então hoje eu vou, pela primeira vez, eu vou contar uma história aqui pra vocês. Bom, seguinte, eu vou começar por uma história um pouco light, só pra ver se vai dar muito certo esse negócio mesmo. E espero que vocês gostem. Aí é o seguinte, preciso explicar aqui que eu vou mostrar histórias basicamente aleatórias, né? Que vão parecer apenas uma história comum, mas como eu tinha falado no vídeo passado, essas histórias elas não são é, para crianças. Elas podem assistir, claro, podem ver esse vídeo, mas elas provavelmente vão olhar e vão pensar, é uma história divertida, só isso. Essas histórias elas são feitas para adolescentes e pessoas um pouco mais velhas para poder entenderem a mensagem que ela traz. E como eu tinha falado no vídeo passado, né, obviamente eu vou contar para vocês a história e vou falar para vocês qual que é a mensagem que ela traz. E de repente talvez até contar a simbologia e o significado de algumas coisas que essas histórias têm também que trazem com ela. Esse vídeo provavelmente vai sair até um pouquinho longo por conta disso aqui também. Então, que eu não quero fazer tipo uma coisa tipo, vou contar parte um, parte 2, parte 3 da mesma história. Acho que isso vai ficar um pouco saturado. Prefiro contar as histórias tudo, cada história num vídeo. E, bom, a história premiada para hoje vai ser essa daqui. Tá um pouquinho embaçado a luz, mas essa aqui, da A Árvore do Amanhecer. O personagem principal se chama Eric, e como vocês podem ver, ele carrega uma tesoura. Bom, essa história se trata de um menino comum que estudava na escola normal, tinha sua vida comum e gostava de brincar com soldadinhos, essas coisas de criança. E, bom, na sua casa estava tendo uma série de praga de insetos. Ele e seus pais já estavam lutando já há muito tempo com isso e eles não estavam conseguindo saber o que fazer. É praga de insetos, eu digo em geral, né? Tipo baratas, ratos e enfim. Porque havia uma construção que na sociedade que haviam abrido um esgoto e, bom, isso espalhou vários tipos de bichos para todo que é canto da cidade. E a casa do nosso amigo Eric foi a casa premiada por isso. E até aí, né, isso não tem muita coisa a acrescentar agora, mas o que acontece? O nosso amigo Eric é do tipo que ele tinha medo desses insetos, ele queria muito acabar com eles. Os únicos tipos de insetos que ele gostava eram de aranhas. Tanto que ele criava uma aranhazinha debaixo da sua mesa, que ele tinha dentro do seu quarto. E essa aranha, toda vez ele matava uma mosca, dava para ela, e enfim. E ele sempre deixava ela lá de boa. Bom, certo dia nosso amigo Eric, ele estava tendo um dia normal com seus amigos de escola e quando saiu ele percebeu que no quintal da sua escola tinha uma árvore um pouco incomum que ele nunca havia visto antes. Era uma árvore que tinha, tinha folhas de verde um pouco mais claro, que tinha uma única maçã num galho. E essa era uma maçã azul. Essa era uma única maçã azul. Que Eric ficou maravilhado ao ver a maçã. Então ele resolveu, antes de sair da escola, tentar pegar essa maçã. Ele subiu na árvore, pegou a maçã, mas quando ele resolveu comê-la, já que era uma maçã bonita, né? Ele queria saber o gosto, já que ele achava que tinha gosto de tutti-frutti, por ser uma maçã azul. Antes disso, uma coleguinha sua de escola, ela havia visto ele com a maçã, então ela pediu um pedaço para ele. Então, o Eric, ele era um pouquinho egoísta, mas ele gostava da sua amiguinha. Aliás, o nome dela, eu vou inventar qualquer nome porque eu não tinha posto um nome para ela, mas
vai ser, vai ser Maria, pronto. Pronto, na nossa Maria, ela pediu um pedaço dessa maçã para do Eric e Eric então ele dividiu a maçã com ela. Ele não queria dividir, claro, né, mas ele deu um pedaço para ela. Bom, nisso o nosso queridíssimo Eric, ele comeu a maçã, viu que não tinha gosto de nada, mas foi feliz para casa porque viu uma maçã azul, só por causa disso. E chegando em casa, tal, os pais estavam começando a discutir, né? Estavam discutindo já, aliás, sobre eles terem que se mudar, porque a praga não parava dos insetos e eles não sabiam mais o que fazer. E Eric começou a perceber, ele era uma criança, mas ele percebia já, na verdade, algumas coisas do que aconteciam, né? E ele viu aquilo como algo um pouco trágico, né? Já que ele teria que se mudar, isso significaria que ele não veria mais seus amigos de novo. Com isso, ele acabou indo terminando seu dia triste mesmo com a notícia, já que ele sabia que não teria o que fazer, né? Os pais deles iriam se mudar e ele teria que aceitar isso. E bom, Eric então pegou e passou a sua noite tranquilamente, até que depois que ele dormiu, que ele fechou os olhos, ele teve a sensação como se estivesse acordando de novo. Que era bem estranho para ele, porque assim, ele olhou para a janela e ainda era de noite. Aí ele pensou consigo, ué, o que está acontecendo? Aí ele olhou para o seu redor e percebeu que tudo estava enorme. O Eric, ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele estava pequeno, até que ele olha para o lado e vê ali ele mesmo dormindo. Ou seja, Eric havia dormido, só que um mini eu dele surgiu e ele se tornou esse mini eu. Bom, ele achou aquilo divertido, né? Ele não sabia por que ele havia acabado de ser transformado daquela forma, mas ele, já que ele estava ali acordado, ele resolveu brincar, né? Ele desceu de sua cama com muito sacrifício e começou a brincar com seus bonecos. Só que pro azar dele, algumas baratas entraram no seu quarto e ele ficou com medo das baratas. Então ele resolveu pegar a primeira coisa que ele viu pela frente, que foi logo uma tesoura, e tentou brigar com as baratas praticamente, né? Ele matou uma por uma da forma que ele podia, e quando ele acabou, ele escutou o sussurro de alguma pessoa ou algo que vinha debaixo da sua mesa. E quando ele foi olhar, era a aranha que ele criava, né, debaixo da sua mesa, que ele sempre alimentava. Ele, estranhado com aquilo, ele foi falar com a aranha e ela começou a conversar com ele, normal assim, e ele perguntou o que estava acontecendo. E ele não sabia que ela falava e ela dizia que não, ela realmente não falava. Mas ele provavelmente conseguiu entender o que ela dizia por conta de alguma espécie de maldição. O L ficou curioso. Como assim maldição? Eu não me lembro de ter sido amaldiçoado por nada. Então a aranha ela começou a explicar para ele que havia uma lenda que ela não sabia que era real. E pelo visto ela era. Que era o seguinte, que existia uma árvore que brotava maçãs azuis e quem comesse essa maçã vivia eternamente acordado. E ele ficou tipo, uau, eu comi essa maçã, mas como assim, eternamente acordado? Tipo, eu nunca vou dormir na minha vida. E ela falou, não, você nunca mais vai dormir na sua vida. Sempre que você deitar o seu travesseirinho na cama e fechar os seus olhos, você sempre vai acordar como uma pessoa pequena. Porque essa maçã, ela é a origem de um mundo além do que eles viviam, onde viviam gnomos e esses gnomos comiam dessa maçã. Só que alguém roubou uma semente dessa maçã e plantou no mundo dos humanos. E, bom, é que
usou essa notícia como nada, né? Só que ele entrou um pouquinho desesperado porque assim, nossa, eu nunca vou dormir, né? Mas e aí, tem algum mal dessa lenda? E a Ariana falou, não, apenas que você vai ficar sem dormir pro resto da sua vida. Porém, se você não tomar cuidado, quando você estiver acordado, entre aspas, nessa outra face, nessa outra existência deles, vamos dizer assim, pequeno, ele não irá acordar quando o dia amanhecer. Aí ele não entendeu mesmo assim e ela explicou com mais clareza. Se você morrer agora, pequeno, você praticamente irá morrer dormindo. Então, você vai amanhecer o dia morto. Aí ele ficou, tá, então eu só tenho que tomar cuidado para não morrer? Como assim? Então eu preciso comer, tomar banho, fazer alguma coisa? Ela falou, não, você só apenas precisa não morrer. O que será uma pena para os seus pais, porém será bom para mim, porque eu irei me deliciar muito da sua carne. Foi o que a dona Aranha disse para o Eric. Eric ficou, né, assombrado, tipo, nossa, mas eu sempre alimentei ela, por que, que ela irá me comer? E ele fez essa pergunta para ela, mas a dona Aranha simplesmente o respondeu. Ah, porque é o mundo animal. E eu não poupo vidas. O que está morto eu como. Só isso. Bom, mesmo assim, Eric ele ficou um pouco espantado com a sua aranha de estimação, né? Mas ele não chegou a relutar nada, já que ele sabia que podia confiar nela, né? A Dona Aranha, pelo visto, né, havia demonstrado simpatia com ele, já que ela não tentou atacá-lo e falou com ele. Então, ela o avisou de muitas coisas, então ele resolveu confiar nela, já que era o único inseto que ele podia confiar ali, afinal de contas, né? E, bom, ele não sem saber o que fazer, então ele resolveu voltar a brincar com os brinquedos. Só que aí, conforme a noite ia passando, sempre aparecia um inseto ou outro que invadia o seu quarto, ele tinha que matar. Aí, por volta de praticamente 3 horas da madrugada, ele percebeu o seguinte: já que eu sou um pequeno aventureiro, né? Consigo matar insetos da forma que eu estou, então por que não usar isso a meu favor? Porque assim, ele não sabia se ele tinha poderes, né? Ele até chegou algum horário atrás perguntar para a Dona Aranha se ele tinha poderes, mas ela não soube te responder. Então ele simplesmente pegou a tesoura que ele usava para matar os insetos, uma tampa de garrafa para colocar em sua cabeça como um capacete e saiu do seu quarto para caçar insetos. E nisso começa a aventura, né? Eric ele ia em várias partes cômodas da sua casa para matar os insetos e tentar livrar as pragas da sua casa. E sempre quando era de manhã, aliás, quando aconteceu de chegar amanhã, né? Ele desmaiou, ele desmaiou assim, vamos supor assim, ele estava na sala, aí de repente ele via a primeira luz do sol, ele desmaiava. Nisso ele percebeu o seguinte: toda vez que amanhecer e eu ver a primeira luz, o primeiro raio de luz, eu irei desmaiar e voltar ao meu corpo. E assim ele acordar de novo, só que deitado em sua cama. E bom, como assim na primeira vez ele notou isso e tinha feito tudo aquilo, né, de matar insetos e tudo mais, ele resolveu pegar e fazer isso mais vezes, né? Porque quando ele acordou, seus pais também acordaram um pouco espantados porque eles escutaram barulhos vindo da cozinha, que era onde Eric estava antes de desmaiar, e viram lá que tinha um rato morto. Ele matou um rato com sua tesoura. E ele viu que tudo que ele fazia quando era pequeno acontecia. Então, tirou proveito disso e resolveu que toda noite, quando ele acordasse, ele, de novo, pequeno, ele ia sair caçando outros bichos. E nisso usando
armas, vamos dizer assim. Às vezes ele usava uma faca da cozinha, às vezes ele pegava agulhas para poder caçar os bichos, e também ele usava uma caixa de fósforo para poder andar no escuro dentro da casa. Bom, nisso o tempo foi passando, as pragas foram diminuindo dentro da casa e os pais do Eric mudaram de ideia. Eles finalmente haviam mudado de ideia e ele começou a se sentir feliz com isso e continuou é, matando as pragas. E quando finalmente as pragas acabaram, ele, ele já estava exausto, né? Porque, cara, ele ficou um bom tempo caçando essas pragas e matando todas elas. E ele só queria uma noite de sono, sabe? Então ele chegou na sua Dona Aranha e perguntou lá. Eu chamo de Dona Aranha porque ela não tinha nome, ela apenas era uma aranha e acho que Dona Aranha fica um pouco divertido para citar ela. Bom, então ele chegou na Dona Aranha e falou: Dona Aranha, agora como eu já matei todos os insetos, não tenho mais o que fazer, o que, que eu posso fazer para poder me livrar da maldição? Ela, a Dona Aranha, ela tentou te explicar, mas ela meio que não quis, sabe? Ela gostava de ter uma companhia que conversasse com ela. Então ela meio que foi egoísta e falou para ele que não existe jeito para você sair dessa. Você simplesmente vai ficar o resto da sua vida acordado. Na verdade existia sim um jeito dele poder se livrar da maldição, mas ela realmente não quis falar. O Eric ficou desesperado, né? Tanto que ele já até começava a demonstrar alguns sinais de cansaço, como por exemplo olheiras profundas, como vou mostrar aqui para vocês. Nota que ele tem umas olheiras profundas, esse personagem. E ele estava se sentindo cansado, né? Cada vez mais exausto e mais exausto a cada noite que passava. Ele não sabia mais o que fazer. De vez em quando aparecia um rato, uma outra praga para ele matava e simplesmente esperava o dia amanhecer para ele acordar de novo e continuar acordado do mesmo jeito. Até que teve um certo dia que ele escutou, um certo dia, nossa, seria bem paradoxo isso, né? Então, uma certa noite ele escutou um barulho vindo da sala e foi lá verificar, já ciente que seria algum tipo de praga. Mas ele chegou lá e não viu nada. Simplesmente não havia nada lá. Até que, por um certo momento, tudo começou a ficar escuro. As paredes começaram a escurecer, ele começava a escutar ruídos e algumas coisas assim começaram a aparecer como uma ilusão. Ele via palhaços perseguindo ele, ele via praticamente todos os pesadelos que uma pessoa pode ter o seguindo. Ele começava a ver os sonhos dele praticamente acontecendo. Porque caso você saiba, né, todo mundo, aliás, eu acho que todo mundo sonha, né, pô. Então, né, ele viu os sonhos dele acontecendo na frente dele. Só que não eram sonhos legais, eram os seus pesadelos mesmo. E ele começou a ficar espantado e fugir pela casa. Bom, até que o único esconderijo que ele acabou se enfiando foi no seu quarto. E ao chegar no quarto dele, ele ficou mais assustado ainda porque tinha uma sombra do lado dele. Uma sombra grande. Quer dizer, grande para o tamanho que ele estava. Era na verdade uma sombra do tamanho de um adulto. Ali do lado da cama dele. Ele não sabia o que fazer, aquela sombra ficava olhando para ele. O ele que estava dormindo. O Eric não sabia o que fazer, ele ficou espantado. E aí ele ficou escondido. Até mesmo com os pesadelos o tempo inteiro perseguindo ele. Até que ele notou o seguinte: talvez isso esteja acontecendo porque aquela sombra é que está fazendo meus pesadelos acontecerem. Então ele voltou para o quarto e resolveu enfrentar a sombra. Não sabia como, mas tentou. Ele usou a sua própria tesoura novamente. Ele
já que ele tinha sua tesoura como uma arma padrão, digamos assim, né, era a sua espada, ele começou a tentar brigar com a sombra, subindo, tentando cravar a tesoura nele, até ele conseguir espantar a sombra. E quando a sombra viu o menino pequeno, ela fugiu. Nisso os pesadelos também foram embora. E a Dona Aranha, ela apareceu e começou a dizer: nossa, isso é incrível. E ele perguntou: como assim? Isso estava me assustando. Como você pode achar isso incrível? E como você conseguiu lidar com essa coisa? Ela quis dizer então como ele conseguiu lidar com aquilo. Porque aqueles, segundo a lenda, eram os gigantes sombrios. Gigantes sombrios porque eles eram uma espécie de demônios que se manifestavam em forma de sombra, que aterrorizavam as ruas dos gnomos e não só perseguiam os gnomos, quanto também pessoas humanas. Eles praticamente botavam medo nelas, colocando pesadelos. E, bom, a Dona Aranha ficou impressionada com isso e o Eric, ele pensou: meu Deus, então gigantes sombrios, eles vão sempre voltar para fazer isso? E a Dona Aranha falou: sim, já que é uma maldição, você sempre vai ter que passar por isso. E o Eric ficou mais uma vez desesperado, né? Porque ele sentiu muito medo e aquilo era muito, muito assustador. Tipo, imagine você ver os seus pesadelos na sua frente acontecendo. E, cara, pesado. Bom, aí nisso então o Eric teve que aprender a conviver com isso também, né? Passaram-se mais dias e mais vezes gigantes sombrios apareciam. Ele tinha que aprender a conviver com isso e espantá-los. Bom, o tempo foi passando e também, claro, sua professora e seus pais e todo mundo que convivia com Eric percebeu que ele não estava mais a mesma pessoa. Eric, ele sempre vivia exausto, sempre estava com a aparência cansada e ele sempre parecia assustado. Aí seus pais até pensaram em levar ele para um psicólogo, mas ele não adiantou de muita coisa, porque tudo que ele contou para sua psicóloga, para ela era apenas besteira mesmo, coisa de criança. Ela achava que tudo não era real. Os pais de Eric, então, sabendo do que ele havia contado para sua psicóloga, começaram a observá-lo enquanto ele dormia. E bom, mesmo assim, o Eric, ele dormia e ficava pequeno, mas seus pais não conseguiam vê-lo. Ele era invisível aos olhos de seus pais. Então, por mais que ele também gritasse, tentasse falar com eles, eles não o enxergavam. Ele fazia apenas parte daquele lado. Isso porque Eric, como ele comeu a maçã e ficou com essa maldição, ele meio que vivia entre os dois mundos, o mundo dos gnomos e o mundo dele. Portanto, ele ficava entre as duas metades, então ninguém conseguia vê-lo a não ser as criaturas que tinham um pouco daquela magia. Os insetos já conseguiam ver ele e tal, porque já eram insetos, eles conseguiam senti-lo, né? Quer dizer, então ele não, tá, desculpa, eles não enxergavam, eles sentiam a sua presença, né? Já que os bichos eles têm esse sexto sentido e tal. Só Dona Aranha conseguia vê-lo porque ela conhecia a maldição, né? Então ela sabia do que estava acontecendo. Mas enfim, Eric, o tempo foi passando e Eric foi ficando cada vez mais, né, perdido com toda essa situação. Até que, assim, ele ficou tão distraído com tudo isso que ele nem percebeu que a sua colega de escola, a Maria, ela também estava com quase a mesma aparência que a dele, só que ela estava um pouco mais, sabe, mais sensível.
ele olhava para ela e percebia que ela vivia sempre assim com aquela coisa assim espantada, sempre com tudo para ela assim era estranho, tanto que ele até foi falar, tentou falar com ela e ela pediu para ele não tocar nela. Ela estava assustada, espantada. Para ela tudo assim era alguma coisa querendo atacá-la. E aquilo caiu na mente do Eric e ele percebeu o seguinte: ela também estava com os mesmos problemas que o dele. Só que provavelmente ela não conseguia lidar com nada daquilo, porque talvez ela não fosse tão corajosa, já que ela aparentava estar com bem mais medo que o Eric. E ele, vendo aquilo, ele tentou consolar ela e explicou o que estava acontecendo, já que ele sabia da maldição com a Dona Aranha. A Maria, ela ficou surpresa, porque ela não fazia ideia que era uma maldição, ela só sabia o que acontecia e ela achava que aquilo era um círculo eterno de um pesadelo que não tinha fim. E com isso eles dois começaram a ficar, sabe, chateados porque eles viam que não conseguiam sair daquilo. Mas o Eric, ele tinha a Dona Aranha e a Dona Aranha sabia da maldição. Ele foi enganado, né, porque ele não sabia como sair da maldição, mas a Maria ela resolveu insistir nisso, porque já que ela soube da Dona Aranha, ela pensou, não, vamos consultar ela de novo. Ela pode ter alguma solução pra gente. Então eles tiveram a ideia de tentar dormir na casa do outro. Maria foi conversar com seus pais e Eric também. Eles convenceram seus pais de conseguir fazer com que Maria dormisse na casa de Eric. Nisso então eles esperaram a noite chegar, eles foram dormir e os dois acordaram, claro, naquela forma pequena. E nisso eles já foram logo imediatamente falar com a Dona Aranha. Dona Aranha olhou espantada, já que viu assim para o Eric e ele estava com uma amiguinha, ela pensou até que ela fosse parceira dele, né? Mas Eric já soltou a real que não, ela é só minha amiga. E ela queria uma ajuda, porque ela estava passando pelas mesmas necessidades que o Eric, só que de forma bem pior. Ou seja, aquilo estava prejudicando muito a vida de muitas pessoas. No caso, eles dois. Aí Dona Aranha viu aquilo e se sentiu culpada, né? Porque ela podia ter evitado com o Eric, só que agora não era só ele, né? Tinha outra garota. Então ela viu que não se tratava mais de uma situação dela ter uma companhia, já que assim, Eric passou por todo esse tempo, né? Por essas dificuldades, só que ele conversava com a Dona Aranha e ela gostava daquilo. Então ela se viu numa situação que ela era obrigada a tentar ajudá-lo, já que assim envolvia já outra pessoa também que queria sair daquilo. Então ela explicou para ele que para se livrar da maldição ele precisava tocar na árvore do amanhecer antes do amanhecer. E só que aí aconteceu o seguinte, né? Eles pensaram assim, árvore do amanhecer, mas que árvore é essa? E ela explicou, é a mesma árvore de onde vocês tiraram o fruto que vocês comeram. E eles lembraram que a árvore do amanhecer era justamente a árvore que estava no jardim da escola deles. Só que tinha um probleminha, né? A escola deles ficava a algumas quadras de distância da casa do Eric, então eles teriam que sair da casa. Eles não sabiam o que iria vir por fora da casa. Eles sabiam que por dentro os gigantes sombrinhos entravam e entravam insetos. E então a Dona Aranha explicou para ele, vocês podem sair, só que é o seguinte, vocês vão encontrar cachorros, vocês vão encontrar gatos, vocês vão encontrar provavelmente gigantes sombrios também circulando pelas ruas, vocês vão encontrar muitos outros tipos de pesadelos circulando para lá e para cá, porque geralmente é hora da madrugada para pessoas que daquele universo, a hora da madrugada era a hora onde os demônios circulavam por aí. Mas eles não tinham outra escolha, se eles queriam sair dessa, eles tinham que se arriscar. Então
Eric e Maria, eles se prepararam, né? Eric pegou sua espada, que era sua tesoura, e disse: Não se preocupe, Maria, eu vou proteger você, vou proteger nós dois até a árvore do amanhecer. Aí, vendo a coragem do Eric para proteger Maria, a Dona Aranha resolveu dar um macete para ele. Seguinte, eu não sei se você conhece, mas existe uma coisa chamada filtro dos sonhos, que ela pode servir como um escudo bom para vocês, vocês conseguirem driblar, né, os pesadelos. E para sorte de Eric, a sua mãe ela tinha um filtro do sonho pendurado na cozinha, né? Então ele arrancou aquele filtro do sonho e resolveu colocá-lo em seu braço como um escudo. Então, por fim, nisso, Eric se resolveu se despedir da Dona Aranha. Disse que sempre ela vai ser uma grande amiga para ele, mesmo morrendo de medo dela comer o corpo dele se ele morresse no meio da noite. Bom, Eric então saiu pela janela com Maria e logo de cara eles já toparam, né, com o cachorro passando no meio da rua, só que ele não afrontou eles. Eles passaram direto e começaram a andar pela rua e viram logo também mais gigantes sombrios andando, além de gigantes sombrios em forma de animais andando pelas ruas. E claro, né, vários pesadelos passando para lá e para cá. Aquilo foi uma cena assim de terror para eles. Só que mesmo assim eles precisavam continuar corajosos até a árvore do amanhecer. Nisso durou a madrugada inteira, eles fugindo de animais e brigando contra gigantes sombrios para poder sobreviver, né? Porque caso eles não conseguissem sobreviver, óbvio, né? Quando eles acordassem, né? Quando chegasse o amanhecer, eles não estariam vivos. Bom, nisso, com a noite de um longo trabalho, né, uma longa batalha, eles conseguiram chegar até a árvore do amanhecer no quintal da escola deles. Só que nisso aí, eles começaram a comemorar, né? Graças a Deus, né? Depois de tantas coisas nós chegamos aqui. Ainda bem que mais pessoas não passaram por isso como a gente. Só que aí Eric ele parou para refletir o seguinte: essa árvore cresceu por causa de uma semente. E significa então que ela pode gerar outras árvores. Só que ele, claro, até o conhecer dele não existiam outras árvores daquela. Mas aquela árvore, ela com certeza não iria gerar apenas uma maçã. Então ele logo imaginou, e se outras crianças, outras pessoas, também já comeram o fruto dessa árvore e estão vivendo esse pesadelo até hoje? Eric ficou espantado com isso. Ele falou isso com Maria e Maria disse: realmente, acho que nós temos sorte, né? Talvez outras pessoas estejam aí quase enlouquecendo por causa disso. Bom, já era quase a hora de amanhecer e eles resolveram se aproximar da árvore e botar suas mãos nela. Mas antes que Eric tocasse na árvore, ele pensou: quer saber, eu vou ficar, Maria. Vá e seja feliz. E Maria ficou assim: nossa, mas por que você vai sacrificar? Você fez isso tudo para não para chegar até aqui nada? Não vai querer se livrar da maldição? Ele pensou: não, eu vou ficar porque eu vou tentar trazer outras pessoas até aqui e tentar livrar elas dessa maldição. Então, Eric resolveu se sacrificar para poder salvar outras crianças que já tivessem comido daquela árvore. E, bom, ele então se despediu de Maria. Maria disse boa sorte para ele, né? Porque infelizmente ele ia continuar com a maldição, né? E assim que teve o primeiro raio de luz, Maria desapareceu. E Eric desmaiou na frente dela, assim voltando para seu corpo. E fim da história. Pretendo ter uma parte 2 dessa história, só que ainda estou desenvolvendo. E bom, a mensagem que essa história traz é sobre
coragem com os conflitos internos e externos. Às vezes a gente se olha como pessoas pequenas diante de nossos problemas. Acham que é impossível para o... Ei! Acha que é impossível tentar ultrapassá-los. Você às vezes está aí passando uma dificuldade e acha que o seu problema é maior do que você e que você perde noite sem dormir por conta disso, né? Acha que está num pesadelo eterno e que acha que isso é uma maldição que nunca vai ter fim. Para Maria teve porque ela encarou esses problemas, assim como você. Todo mundo pode encarar esses problemas e pode vencê-los. A questão do Eric ter se sacrificado é apenas uma parte simples da história que eu resolvi colocar porque achei que seria interessante fazer uma parte 2 dessa história aqui. Mas a finalidade é que sempre vai haver uma árvore do amanhecer no fim do túnel dos seus problemas. E é preciso apenas enfrentá-los com coragem e com um pouco de esperança também. E essa história logo se trata de duas crianças? Porque muitos de nós às vezes vimos a gente nessa situação, né? A gente sai muito jogado, né? A gente sai da escola, já começa a faculdade, já começa a ter que procurar emprego, se formar, fazer tudo aquilo. Do nada, às vezes, né? Tem pessoas que reclamam disso. E a gente acaba se vendo como um Eric no meio da escuridão, tendo que enfrentar pesadelos e tudo mais, mas sempre vai haver uma árvore do amanhecer para cada um de vocês.